Oração dos trabalhadores a São José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo
a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria,
julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação
e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados. De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, São José, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, por Maria, tudo a vossa imitação. Ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte.